Passou uma semana, há 8 dias estávamos a votar nas eleições autárquicas após resultados apurados na noite de dia 12. Esta semana foi tempo de análise. Joaquim Sousa, comentador do debate da semana, fez o resumo do que foram os resultados desta noite eleitoral. Nós tivemos aqui um partido que acima de todos os outros perdeu, e perdeu de maneira dura, que é o Partido Socialista. Tinha 3 câmaras, sai com 2, perde uma emblemática, que é a Ponta de Sol, até porque era governado por quem era, um putativo líder do partido. Relativamente ao PSD, havia muita coisa que podia correr mal, como correu em São Vicente, e é uma questão interna. Acabou por correr bem na Ribeira Brava, acabou por correr bem no Funchal, e reparem, manteve o Funchal depois de um mandato que correu mal a todos os níveis. Mudou o presidente, mudou os vereadores todos praticamente, mudou o candidato a um mês das eleições, acabou por correr bem por exclusão de partes, por ausência praticamente dos outros. Relativamente ao JPP, manteve o seu bastião, Santa Cruz. O Chega é um dos grandes vencedores da noite, com a primeira vitória de sempre autárquica do partido a acontecer exatamente em São Vicente, numa jornada de oportunidade. Miguel Silva Gouveia olha para um país e uma região onde o eleitorado se está a virar cada vez mais para a direita. A vontade do eleitorado está a se desviar um pouco mais para a direita, e isso tem reflexos no país inteiro, teve reflexos aqui na Madeira, onde, se analisarmos os resultados friamente, constatamos que pela primeira vez desde o 25 de Abril, nenhum partido à esquerda do Partido Socialista tem qualquer representante. E analisando friamente, quem pode dizer que ganhou as eleições foi inequivocamente o Partido Social Democrata. Também é preciso perceber que quem está no exercício do poder dos cargos autárquicos tem sempre uma vantagem, porque tem obra para mostrar e tem trabalho e pode mostrá-lo, se o tiver feito, como é óbvio. Mas quem está no poder regional também é uma ajuda substancial, e vimos inaugurações a se repetirem até o dia das eleições, quase. E isto obviamente se dá uma vantagem, em teoria, a quem está no poder. Não aconteceu, por exemplo, com a inauguração daquela pista de atletismo laranja na marginal de São Vicente. Pedro Coelho olhou para os bons resultados do PSD na Madeira. Foi um bom resultado para o PSD, ter novamente a maioria das câmaras municipais. O PS é o grande derrotado da noite, uma grande hecatombe no Funchal, mais de 15 mil votos, o que não deixa de ser preocupante. Gostaria de registrar, por exemplo, o resultado de Santa Cruz. Se repararem, Santa Cruz tem vindo, no caso do JPP, a diminuir de votação. Filipe Sousa já teve 6 vereadores, passou para 5, agora 4, o PSD sobe 30%, portanto, no seu território, entre aspas, o JPP está em decréscimo, um grande resultado também na Ponta do Sol, e no fundo, quando nós estamos em funções e perdemos as eleições, algo correu mal nos 4 anos. O social-democrata deputado na Assembleia da República, que olhou ainda para o resultado em São Vicente, um fenómeno estranho, segundo o Pedro Coelho. Foi um fenómeno particular, um concelho pequeno, um candidato que há 8 anos foi candidato pelo Partido Socialista. Há 4 anos foi candidato pela Iniciativa Liberal e agora é candidato pelo Chega. Obviamente que houve ali um fenómeno que ditou esta alteração. Agora, obviamente, é trabalhar para que os próximos 4 anos. Fico um bocadinho preocupado pelas primeiras intervenções que ouvi do presidente indigitado. Está muito preocupado com as cores das estradas, com o arresto aos computadores e ao material informático e, portanto, nem uma palavra para a população, para os jovens, para os idosos. Acho que é preciso saber despir a pele do candidato agora. Olhando para o Chega, particularmente para a vitória em São Vicente, Miguel Silva Gouveia acredita que o partido vai ser obrigado a se moderar. Agarrou o poder com o voto de protesto e agora vai ser obrigado a governar e não vai poder, obviamente, colocar no terreno aquilo que tinha em gritos de revolta. O Chega, neste momento, não é um partido de protesto. É um partido de extrema-direita, é verdade, mas é um partido de sistema. E gostaria eu de ver o Chega fazer
em São Vicente, por exemplo, aquilo que promete fazer no país inteiro. Cortar subsídios, acabar com apoios sociais, cortar com iniciativas que julga que não deveriam ser responsabilidade de uma autarquia. Eu gostava de ver onde é que levaria o autarca eleito em São Vicente se iniciasse assim a pé juntos. Portanto, o que eu acho que vai acontecer é o Chega vai remar para a terra, como se costuma dizer, e resolver os problemas com os instrumentos que tem em mãos. Acho que o Chega vai se moderar. Joaquim Sousa fala num eleitorado zangado. O Chega representa bem aquilo que é a política espetáculo com o militante adepto. Não é um eleitorado que se preocupe muito com propostas, é um eleitorado que está contra alguma coisa, é um eleitorado que está zangado, é um eleitorado que reage como grupo. E como tal é um fenómeno difícil de conter, porque o mesmo não é racional. Eu assumo que já nas últimas eleições legislativas nacionais achava que o Chega não iria eleger, porque na realidade não tinha feito nada. Não havia razão alguma para que houvesse a junção ao projeto do Chega a nível regional. Portanto, é um case study integrado naquilo que é a ascensão de uma extrema-direita zangada pela Europa contra isto, contra aquilo, contra o outro. Não procura construir. Agora, virando à esquerda, olhando para o Partido Socialista, Joaquim Sousa fala num partido autofágico. O grande problema deste PS, aliás, é um PS autofágico, como se viu a seguir à disponibilidade de Ricardo Franco, onde vem alguém que dizer que se não houver mais ninguém, eu vou lá. E a questão é haver um quadro do Partido Socialista, que até é deputado e tem uma importância significativa dentro do partido, vir dizer isto publicamente. Obviamente que isso afasta. O Partido Socialista tem quadros. O Partido Socialista tem muita gente com muito valor. Agora eu concordo com o Pedro. Um partido que se afasta da base dificilmente consegue ganhar mais adiante. Se calhar porque a liderança que agora quer sair depressa, se calhar já devia ter saído no seu tempo um bocadinho antes, em vez de preparar as eleições em cima de derrotas. Pedro Coelho lamenta que o PS nestas eleições não tenha apresentado listas próprias em alguns concelhos. Um partido com esta responsabilidade, fundador da democracia, tem que ter um líder presente, tem que ter candidatos, tem que ter pessoas disponíveis. É bom que o Partido Socialista se reencontre. Eu acho que a democracia e o próprio PSD beneficia, na minha opinião, se tiver uma posição forte, todos nós aprendemos uns com os outros. Esta falta de comparência do Partido Socialista em alguns concelhos, depois reflete-se nas regionais, reflete-se nas presidenciais, reflete-se em tudo porque vamos perdendo força local e para sermos poder algum dia temos que começar nos sítios, nas freguesias, nos concelhos. Por fim, o socialista Miguel Silva Gouveia não entende a pressa que só agora a liderança tem em passar a pasta. Não me parece que neste momento haja uma necessidade imperiosa de acelerar um congresso e eleições. Vamos passar neste momento 4 anos, se tudo se mantiver com estabilidade. Portanto, dá tempo para preparar uma solução dentro do Partido Socialista, porque na verdade é que é necessário alguém que possa estabelecer diálogo com os eleitos, na sua esmagadora maioria escolhidos pela liderança atual. Portanto, eu acho que é importante que quem venha a liderar o Partido Socialista na Madeira possa ou manter as coisas como estão ou fazer uma ruptura com aquilo que tem sido os últimos anos do Partido Socialista e começando de baixo. Os partidos constroem-se pessoa a pessoa, é localmente, é nas bases, e quando se constrói um partido do telhado para baixo, as coisas correm mal.
A pressa existe e o processo de sucessão de Paulo Cafofo vai arrancar na próxima quinta-feira, quando a Comissão Regional do PS se vai reunir para marcar a data das eleições internas e do Congresso do PS Madeira. Isso mesmo foi anunciado no final da reunião da Comissão Política, no final desta semana, altura em que Paulo Cafofo justificou a sua decisão de deixar a liderança do partido apenas após as autárquicas. Sei que muita gente não concordou, mas esses que me criticaram, estou certo que seriam os primeiros a acusar-me de ter abandonado o partido. E, portanto, na minha consciência, fiz o que estava correto em prol do partido. Além do mais, se tivesse desencadeado o processo eleitoral a seguir às regionais, iria existir muita turbulência, quase coincidente com a constituição das listas, e haveriam, com certeza, dificuldades em sarar feridas abertas por essa luta interna. Além de que reconhecemos que o Partido Socialista na Madeira, ou o Partido Socialista a nível nacional, não está num bom momento. Saberíamos que os resultados não seriam resultados satisfatórios e acho que seria penalizador para a nova liderança começar com resultados negativos e, portanto, queremos, e isso é a minha perspectiva, limpar a nova liderança, que terá a partir de 4 anos, apesar de estarmos a falar de um mandato de 2 anos de liderança do partido, mas prevendo que haja eleições só daqui a 4 anos, espero que quem seja a nova liderança possa ter um projeto de mais do que 2 anos, com consistência, para estarmos aptos a enfrentar os próximos desafios. Ontem, o ainda líder do PS Madeira deixou nas redes sociais uma publicação onde lança recados internos, citando Mário Soares. Diz que há 2 tipos de políticos, os cobardes e os corajosos. Os cobardes esperam, os corajosos avançam. Paulo Cafofo diz que há quem fica à espera de que alguém o venha buscar, que os outros façam o caminho, que o risco se dissipe, mas que a política não se faz de quem se esconde, mas depois só sabe criticar. Por enquanto, Ricardo Franco, ainda presidente da Câmara Municipal de Machica, é o único a se apresentar como candidato a líder do PS Madeira. Ainda assim, sabe o diário que Célia Pessegueiro está a ponderar a sua candidatura, pois tem sido muito incentivada a avançar. O colecionador João Paulo Freitas gostava que a Madeira tivesse um museu de automóveis. O repto foi lançado esta semana, quando a inauguração da sua exposição à escala de desporto automóvel no Museu da Eletricidade, Casa da Luz. Gostava que a Madeira tivesse um sítio onde colecionadores como eu, que existem muitos aí na Madeira, com vários temas, pudesse expor uma exposição permanente, que depois pudesse haver alguma alternância, de tempos a tempos, mudar, e de maneira que existisse esse espaço, e que deixava aqui o repto também ao seu secretário do Turismo, podia também ter essa vertente de, como os turistas gostam deste tema, já houve um lugar aqui na Madeira privado, tenha uma pequena exposição e tenha uma aderência muito grande. Eu acho que, havendo um sítio onde se pudesse manter isto exposto, acho que tinha uma adesão muito grande. E faz todo o sentido também. O presidente do Governo Regional, presente nesta inauguração, reagiu ao repto, lançando o desafio para os municípios. Eu tenho muitas ideias. Agora, neste momento, acho que deve ser um museu municipal. Acho que as câmaras, neste momento, algumas das câmaras, podem, eventualmente, no contexto das suas atividades e que a descentralização concedia, fazer um museu deste género, um museu do automóvel, um museu dos clássicos, é o que eu acho. Nós neste momento estamos a concluir o Museu do Romantismo. É evidente que um museu destes pode eventualmente ser desenvolvido pelas câmaras municipais. Acho que é bom para descentralizar. Não precisa de ficar tudo no centro do Funchal. A mostra à escala, desporto automóvel, aberta até 31 de dezembro, apresenta uma seleção com centenas de peças, de um total de aproximadamente 4.000, que compõem a coleção de miniaturas de João Paulo Freitas, iniciada há décadas. Quanto ao Museu do Romantismo, mencionado por Miguel Albuquerque, esta semana o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, avançou que a abertura está pensada para o primeiro semestre de 2026. No Museu do Romantismo nós estamos neste momento a lançar o procedimento para os jardins. Tudo o que diz respeito ao edifício em si, a obra está concluída há muito tempo, o projeto museológico está a ser implementado, temos vários procedimentos concursais a decorrer no âmbito do restauro de algumas das peças que integram o inventário daquele museu. Portanto, é um processo que está a decorrer com normalidade e eu julgo que talvez na primeira metade do próximo ano possamos abrir
porque o investimento no jardim tem algumas particularidades. Existem ali espécies que só podem ser plantadas no outono, outras só no inverno, outras na primavera e outras no verão. E por isso será um processo de construção ao longo do tempo, mas pensamos que no primeiro semestre do próximo ano será possível abrir o museu. Eduardo Jesus a garantir que o processo está a decorrer com normalidade. Espera-se a abertura do aguardado Museu do Romantismo na primeira metade do próximo ano. No desporto, o madeirense Bernardo Pereira sagrou-se esta manhã campeão do mundo de canoagem na variante de mar. O atleta do Clube Naval da Calheta fez erguer a bandeira portuguesa na edição de 2025 do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, que está a ter lugar na África do Sul, sagrando-se campeão do mundo na categoria de sub-23 e ainda alcançando o título de vice-campeão absoluto no sector masculino. No handball de praia estão encontrados os finalistas da edição de 2025 da Taça dos Campeões da Europa, que decorre pelo 4º ano consecutivo na praia do Porto Santo. O domínio é português. Na final estarão 3 equipas de Portugal e uma de Espanha. A final terá lugar pelas 5h30 da tarde, enquanto pelas 3h30 há duelo na luta pelo terceiro lugar do pódio. No futebol, o Nacional venceu ontem, tranquilamente, o Rebordelo por 3-1 e apurou-se para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. A formação orientada por Tiago Margarido, que apresentou um 11 com apenas 2 titulares do último jogo do campeonato com o Moreirense, não teve dificuldades em confirmar o favoritismo que lhe era atribuído perante um adversário que compete na divisão de honra da Associação de Futebol de Bragança. Já o Marítimo perdeu esta manhã na visita à Vila Nova de Gaia. A partida da jornada 8 da Segunda Liga terminou Porto B 1, Marítimo 0. Foi a primeira vitória do Porto B na temporada, um resultado que permite aos portistas saírem do fundo da tabela classificativa. Já o Marítimo perdeu assim a oportunidade de passar para a liderança da prova, continua no 3º lugar do campeonato. Este fim de semana, 400 atletas de várias nacionalidades participaram na 11ª edição do Ecotrail Funchal Madeira 2025, prova organizada pelo Diário e Câmara Municipal do Funchal. Esta manhã, depois das provas dirigidas aos mais novos, Patrício Fernandes, diretor de prova, fez o balanço àquele que foi o melhor Ecotrail de sempre. Balanço extremamente positivo, aliás, atrevo-me a dizer que foi a melhor edição de sempre do Ecotrail, numa vertente global. Já tivemos eventualmente edições do campo desportivo com mais competitividade em termos de atletas, mas em termos globais, acho que foi um projeto all-in-one melhor conseguido até à data. Começando pela parte desportiva, continuando na parte da ligação à comunidade, com os projetos sociais que nós estamos ligados, passando também pelos prémios dos pódios que foram de árvores caídas, muitas delas da altura dos incêndios, também em colaboração aqui com o Parque Ecológico do Funchal, e portanto isso mostra a nossa vertente ecotrail sustentável e que pretendemos continuar. Pelo 2º ano consecutivo também abolimos completamente as garrafas de plástico. Relembro que o Diário foi pioneiro em 2015 nesta questão do Ecotrail, numa prova de trail citadina, com alguma resistência. Neste momento é uma prova de referência já internacional. Para a próxima edição, o objetivo são as viaturas elétricas no apoio à prova. Quanto ao figurino em si, não se prevêem alterações no evento desportivo que correu muito bem. É que todas as viaturas, todos os envolvidos no Ecotrail usem viaturas elétricas. Este é o grande desafio, bicicletas elétricas e viaturas elétricas. E vamos abrir a questão do voluntariado e da colaboração à comunidade, e acho que mais uma vez é um modo de unirmos a parte social, a parte ecológica, a parte da comunidade. Pode haver uma outra alteração, mas de forma geral acho que uma das grandes características vencedoras desta edição foi mesmo os percursos simples, zonas lindas, e penso que esta fórmula de partida do centro da Arriaga de 60 km, 45 km partida de uma zona mais alta, neste caso do estado da Madeira, e depois a outra partida de 30 km do Parque Ecológico do Funchal, que também com a colaboração da Câmara do Funchal, e depois no Pico dos Barcelos, os 15 km, são os grandes vencedores desta edição. Numa parceria entre o Diário e a Câmara Municipal do Funchal, a 11ª do Ecotrail Funchal Madeira 2025 contou com 400 participantes.
A partir das 0 horas de amanhã, os preços dos combustíveis na Madeira vão sofrer uma ligeiríssima descida, caso para dizer que não vale a pena esperar para abastecer o depósito. O preço da gasolina baixa menos de 1 cêntimo, custará 1,58 € por litro. O gasóleo decresce 0,8 cêntimos, passando a custar 1,43 € por litro. Estes são os valores máximos de venda, podendo os vendedores praticar preços mais baixos, se assim o entenderem. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira.